Olá, tudo bem? O Livro dos Mortos do Antigo Egito. Continuando a falar desse livro tão importante para a literatura egípcia e para a literatura universal, relembremos que no Antigo Império Egípcio, esses feitiços, essas orações eram escritos nas paredes das pirâmides. Depois, no Médio Império, isso passou a ser escrito nos ataúdes, nos caixões de madeira. O Novo Império, que é quando surgem os papiros com o texto do Livro dos Mortos, essas orações passaram a ser escritas em papiros e enroladas com as múmias. E aqui neste livro nós temos o papiro mais completo que existe, que é o papiro de Ani, um alto funcionário do Egito Antigo. É um livro todo ilustrado que mostra Ani e sua esposa Tutu nesse processo aí de caminho pós-morte, é o encontro dos deuses. Então é um texto assim primordial e um dos que traz, né, a vida e o modo de ser do Egito Antigo para entendermos, né, todo esse processo. É um dos grandes livros antigos. Vejam que bonito que é isso aqui, né? Cheio de ilustrações, é um papiro bem produzido, conservado, o papiro de Ani. Hoje eu quero falar então de algo importante para os egípcios, que é o prolongamento da vida. Os antigos egípcios acreditavam que a vida do ser humano era uma mistura de vários elementos que se desintegravam na morte. Esses elementos são chamados de Keperu, ou modos de manifestação ou manifestações da existência humana. Esses elementos incluíam então o corpo físico, o Kat, o coração, o Ibi, que seria o trono da mente ou inteligência, o nome, Ren, que constituía a individualidade do falecido, sendo essencial para sua existência na vida após a morte, porque a pessoa, ela vai, por exemplo, o, o Ani, ele vai ser chamado de Osíris Ani, então ele vai se integrar ao Deus na eternidade, e o nome é essencial para a existência na vida após a morte. A sombra, o Shut, também relacionada à individualidade do falecido, mas capaz de se separar do corpo e gozar de liberdade independentemente do movimento. A força vital ou espírito, o Ka, que permanecia na tumba com o corpo do falecido e era alimentada por um suprimento constante de oferendas. Então esse Ka, ele se alimenta depois da morte, né? E a alma ou espírito, o Ba, reproduzida em vinhetas como um pássaro pequeno, com cabeça humana, que era livre para visitar o mundo dos vivos durante o dia, retornando à tumba ao pôr do sol. Então, esses vários elementos ou modos de manifestações eram muito importantes para o Egito Antigo. Os Keperu, então recordando o corpo físico, o Kat, o coração, o Ibi, o trono da mente e da inteligência, o nome, o Ren, que era a individualidade do falecido, importante também depois da morte, o Shut, ou sombra, que era livre, independente do movimento da pessoa, a força vital ou espírito, o Ka, que permanecia na tumba com o corpo do falecido, o Ba, alma ou espírito, que era representado aí por um pequeno pássaro com cabeça humana, que era livre para visitar o mundo dos vivos durante o dia, retornando à tumba ao pôr do sol. Então esses elementos, depois da morte, eram desintegrados e, e eram assim transformados junto com o morto. Só que a mumificação impedia que esses elementos se diluíssem, se sumissem do morto. Olha que interessante, né? A mumificação ajuda com que esses elementos permaneçam ali
em torno do indivíduo após morte. A mumificação era um processo que transformava o falecido em uma forma divina ou espiritual, conhecida como sabi, ou sa, não sabe, né? Sa. Então a pessoa, ela mumificada, depois de morto, claro, né? Ela se transformava nesta forma divina ou espiritual. Quando a múmia era colocada na tumba, acreditava-se que ela entraria no duat ou além, onde passaria por dois cerimoniais, a pesagem do coração e a abertura da boca. Esses dois momentos, eles são essenciais no processo aí pós-morte. O primeiro, a pesagem do coração, era uma espécie de julgamento da vida do falecido, no qual seu coração era posto no prato de uma balança, enquanto uma pena, simbolizando Maat, ficava no outro prato. A cerimônia era conduzida pelo deus com cabeça de chacal, Anubis, e Thoth, o deus com cabeça de ibis que registrava o resultado. Se o coração passasse no teste da pesagem, ele era comido por Amit, o monstro devorador. Aqui nós temos, então, na prancha, eu acho que na prancha 3 aqui, a pesagem do coração de Ani. Então a balança está aqui no meio. Então nós temos o coração dentro de um canopo ou vaso e a pena aqui, né? Maat. Se o coração pesasse mais do que a pena, o morto então era devorado por esse monstro que está aqui do lado, esperando, né? Para engolir o morto. E aí você tem que fazer o processo todo de novo de viver e ser justo, né? Para poder passar diante dos deuses aí. Esse monstro do devorador, o Amit. O segundo ritual era então a abertura da boca do morto, realizado por um sacerdote, que tocava a cobertura facial da múmia com um ou mais instrumentos cerimoniais, desobstruindo a boca do morto, os olhos, ouvidos e narinas, para que ele recuperasse o uso dessas faculdades na vida eterna. Então, o morto, ele deve falar lá na vida eterna, como temos aqui vários hinos que a pessoa deve rezar aí diante dos deuses. Esta abertura da boca, dos ouvidos, dos olhos, torna o morto capaz de louvar os deuses e falar também de si. Se ele foi justo, se ele não mentiu, não matou, e, assim, e etc. Né? A abertura da boca tinha grande importância, porque permitia ao falecido, como eu já disse, recitar os hinos e as orações escritos no papiro. Interessante, é como se o morto mesmo pegasse aí o papiro e rezasse ali diante do Deus. Rezasse os feitiços, as orações, né, para poder fazer essa caminhada aí para a eternidade. Também lhe possibilitava chamar pelo nome os deuses que encontraria no Duat ou além, respondendo corretamente aos seus questionamentos. Outros objetos colocados na tumba com a múmia eram os vasos canópicos que continham os órgãos internos preservados do morto. Acho que eu já mostrei num canopo. Aqui tem o vaso canopo com o coração do Ani. Acho que tá bem. Não, mas dá pra ver aqui, ó, o canopo aqui, ó. Esse vaso. Eles colocavam ali os rins, coração do morto dentro ali do ataúde. Colocavam também nesses canopos oferenda para os deuses, o Ka e várias pequenas figuras, shabits, cuja função era auxiliar o falecido na execução da tarefa laboriosa na vida após a morte, ou tarefas.
O Ka é essa força vital, ou espírito, era colocado também dentro dos vasos. E essas figuras, os Shabits, ajudavam o morto aí, na eternidade, a arar os campos da paz, os campos dos juncos. Então a pessoa tinha que trabalhar também na eternidade, né? E ali esses instrumentos ajudavam a pessoa a cultivar os campos da paz, no Duat ou além. A gente percebe que a vida pós-morte no mundo egípcio, nessa mitologia, ela é um prolongamento da vida aqui, arar os campos. Tudo que eles faziam em torno do Nilo, agora eles vão fazer lá na eternidade, realizar aí esses trabalhos. Se os mortos seguissem as instruções nos papiros e recitassem os hinos e encantamentos, eles se tornariam um Ak, um espírito abençoado. E ao deixar a múmia na tumba, se reuniriam com os deuses Osíris e Ra. Então é esse momento aí de passagem. E isso não fala o tempo que tudo isso vai durar, né? Até você conseguir com o seu espírito, com todos esses elementos, sair aí da tumba e entrar no mundo de Osíris e de Ra, dos deuses. Esse papiro de Ani, que está aqui neste livro, ele data de 1275 a.C. Ele foi encontrado em Tebas, no Egito, e comprado pelo Museu Britânico em 1888. Anne, esse funcionário, ele era cuidador do viveiro duplo do senhor de Tower, e sua esposa Tutu era membro do coro no templo de Amon. Então os dois eram pessoas influentes aí do mundo antigo, né, desse tempo aí no Egito. O papiro de Ani é um dos mais longos manuscritos conhecidos do Livro dos Mortos, com 23,5 metros de comprimento e contém mais de 60 capítulos ou encantamentos. Aqui dá para perceber os títulos, vamos dizer assim, né, dos capítulos. Aqui, olha, em vermelho as vinhetas, em hieroglifos, e depois o texto em preto, né? Então sempre tem em vermelho, acho que é a separação dos capítulos, dos encantamentos. Então, assim, é o texto mais rico que nós temos, além do mais longo, né, desse mundo aí do Livro dos Mortos do Antigo Egito. Do mundo antigo aí no Egito, né, eu não lembro de outro texto. Por exemplo, na Mesopotâmia nós temos a Epopeia de Gilgamesh, temos depois o Enuma Elish, ou a Epopeia da Criação. Depois nós temos, aí eu estou pensando no Oriente Médio, no Fértil Crescente. Na Palestina nós temos a Sagrada Escritura e outros textos também desse mundo antigo. No Egito é o texto mais falado, né? Lembro quando eu estava na escola, no colégio, na 7ª série, a professora falava do Livro dos Mortos. E é sempre esse desejo de conhecer, né? Fascínio pelo Egito Antigo, pelo Livro dos Mortos. Agora essa edição tão bonita, né? Tão primorosa, nos ajuda a conhecer esse texto, né? A entrar em contato aí com esses mistérios do mundo antigo. Então esse papiro de Ani é o mais preservado e muitos desses capítulos são ilustrados com vinhetas profusamente coloridas, como já mostrei, que representam os diversos estágios da jornada de Ani pelo além, ou Duat, em direção ao campo paradisíaco de juncos. Então o morto ele entra no além em busca desse campo de juncos, esse lugar onde ele vai viver em paz. É sempre um mundo paradisíaco, né? Aqui os juncos aqui na mão do Ani, né? Esses papiros, esse lugar de eternidade e refrigério da vida. A maior parte do texto é escrita em tinta preta e tinta vermelha
é usada para os títulos dos capítulos, isso mesmo que eu disse, né? E para as instruções ou rubricas a serem seguidas pelos mortos. Aqui nós temos na tradução a parte que então da rubrica e depois o texto que o morto deve recitar. O papiro começa com Ane acompanhado pela esposa, louvando o Deus Sol, Ra e Osíris, senhor e governante do Duat. As vinhetas subsequentes vão mostrar então a pesagem do coração, a abertura da boca, a procissão funeral de Ane e seu corpo mumificado, sendo posto na tumba, e seus encontros com vários deuses no curso de sua jornada através do Duat. O papiro culmina com a chegada de Ane nos campos de paz ou juncos. Vou mostrar então o início, né? A prancha 1, que é o escriba Ane com a sua esposa em adoração, com as mãos erguidas diante de uma mesa de oferendas com carne, filões de pão e bolo, jarros de vinho e óleo, frutas, lótus e outras flores. Ele veste um traje de linho franjado, de cor branca e açafrão, e usa peruca, colar e braceletes. Atrás de Ane, sua esposa, Osíris, senhora da casa, senhora do couro de Amon, Tutu, vestindo roupa semelhante e segurando um cistro e um galho na mão direita e um menat na esquerda. O cistro e o menat eram emblemas do posto de Tutu como membro do couro de Amon. Então ela está aqui atrás, a Tutu, segurando esses objetos. E aí eles estão entrando no mundo do além, né? Entrando em contato aí com os deuses. Aqui dá para perceber, né? A roupa, as perucas, os objetos que eles seguem. Eu gosto de ler também com uma lupa para poder observar os elementos, como aqui na mesa, as oferendas. A lupa ajuda bastante. E aí nós temos o hino diante de Ra. Um hino de louvor a Ra quando ele se ergue na parte leste do firmamento. Contempla Osíris Ane, o escriba, que registra as oferendas sagradas de todos os deuses e que diz: quem era Ra, né? Ra era a deidade solar, proeminente dos antigos egípcios desde os primeiros tempos. Então, nós temos a rubrica e agora o hino. Honras a ti, ó tu, que vieste como Kepri, Kepri, o criador dos deuses. Tu te levantas, brilhas e iluminas tua mãe, Nut, coroado rei dos deuses. Tua mãe Nut te honra com ambas as mãos. A terra de Manu te recebe com júbilos, e a deusa Maat te abraça nas duas estações. Que lhe dê esplendor e poder e triunfo, e o retorno como alma viva para ver Horus, dos dois horizontes, Alcade Osíris, o escriba Ane, triunfante diante de Osíris, que disse: louvados sejam os deuses do templo da alma, que pesam na balança céu e terra, e que fornecem comida e abundância de carnes. Louvado sejas, Tatumen, criador da humanidade, da substância dos deuses, do sul e do norte, do oeste e do leste. Fazei vós louvores a Ra, o Senhor do céu, o príncipe, vida, saúde e força, o criador dos deuses, e adorai a ele em belíssima presença, em sua belíssima presença, quando se ergue no barco Atet. Aqueles que habitam as alturas e aqueles que habitam as profundezas veneram a ti. Tot e Maat registram teus feitos. Teu inimigo é lançado ao fogo, o maligno caiu, seus braços estão atados e suas pernas Ra as tirou. Os filhos da revolta impotente jamais se levantarão de novo. A casa do príncipe festeja e o som dos que se rejubilam se espalha pela morada poderosa. Os deuses se alegram quando vem Ra se erguer, seus raios enchem o mundo de luz. A majestade do Deus que deve ser temido se adianta e entra na região de Manu. Ele ilumina a terra sempre que nasce a cada dia.
Ele volta ao lugar onde esteve ontem. Ó, que tu estejas em paz comigo, que eu contemple tuas belezas, que eu progrida sobre a terra, que eu golpeie o asno, que eu massacre o maligno, que eu destrua a Pepe em sua hora, que eu veja o peixe habitu no momento de sua criação, e o peixe ant em sua criação, e o barco ant em seu lago. Que eu veja Horus cuidando do leme com Tote e Maata ao seu lado, que eu segure a proa do barco Sequet e a popa do barco Atet, que ele conceda ao Cade Osíris Ane contemplar o disco do sol e o deus Lua sem cessar todos os dias, e que minha alma se levante e caminhe para onde quiser, que meu nome seja proclamado quando o encontrarem sobre a mesa de oferendas, que sejam feitas oferendas a mim em minha presença, assim como são feitas aos seguidores de Horus, e que seja preparado para mim um lugar no barco do sol, no dia da vinda do Deus, e que eu seja recebido na presença de Osíris na terra do triunfo. Então, o morto, né, deve rezar, louvar esse hino diante de Ra, a deidade solar. Em seguida, na prancha 2, ele deve rezar, cantar o hino a Osíris. Então, nós temos aqui Ane e sua esposa novamente diante aí desse disco solar sustentado por um par de braços que vem do Ankh, o signo da vida, que por sua vez é sustentado por um Tet, o emblema do leste e do deus Osíris. Está aqui. O Tet posiciona-se sobre o horizonte. A cada lado do disco se encontram 3 macacos com cabeça de cão, espíritos do amanhecer, braços erguidos em adoração ao disco. Daqui, olha. Estão adorando o disco solar. Do lado direito do Tet está a deusa Néfitis e do esquerdo Ísis. As duas deusas erguem as mãos em adoração ao Tet e se ajoelham sobre o emblema Aat ao hemisfério. Acima está o céu. Essa vinheta pertence ao hino do sol nascente, que é o hino que eu cantei ali, né? O hino ao deus Ra. As deusas, o horizonte, e aí agora o hino a Osíris. É muito legal você lendo e observando com calma os papiros. Hino a Osíris. Glória a Osíris Un-Nefer, o grande deus em Ábidos, rei da eternidade, senhor do eterno, cuja existência se estende a milhões de anos. Osíris, então, aqui uma nota, né? O sol noturno era o filho de Ra, e o pai e filho de Horus. Ele é sempre representado como uma múmia tendo nas mãos o cetro, o cajado e o mangal. Filho mais velho do ventre de Nut, gerado por Sebe, Gebe, senhor das coroas do norte e do sul, senhor da imponente coroa branca. Como príncipe de deuses e homens, ele recebeu o cajado e o mangual e a dignidade de seus pais divinos. Que teu coração na montanha de Amenta se rejubile, pois teu filho Horus senta em teu trono. Tu foste coroado senhor de Tatu e governante em hábito. Por teu intermédio o mundo verdeja em triunfo diante do poder de Neb-er-Tixer. Ele conduz em seu cortejo aquilo que existe e que ainda não existe. Em seu nome Taher-Setanef. Ele se arrasta pela terra em triunfo com seu nome Seker. Depois as notas vão explicando tudo isso. Todos esses nomes. Ele é excessivamente poderoso e terrível em seu nome Osíris. Vive para sempre em seu nome Un-Nefer. Louvor a ti, rei dos reis, senhor dos senhores, príncipe dos príncipes, que do ventre de Nut tomaste posse do mundo e governas todas as regiões e Akert. Teu corpo é de ouro, tua cabeça de safira e a luz esmeralda te envolve. Ó An de milhões de anos, que tudo permeias com teu corpo e és belo de semblante em tá certo. Concede ao Ka de Osíris, o escriba Ane, esplendor no céu e poder na terra, e triunfo em Neter-Kert. E que veleje até Tatu com alma viva e até Abitu como um Benu, uma fênix, e que possa entrar e sair sem repulsa nas torres do Tuat. Que me sejam dados filões de pão na casa do frescor, e oferendas de comida em
Anu, e uma morada eterna em Sequet Aru, com trigo e cevada. Bonito, né? Ele pede então esses bens aí na eternidade. Lembrando sempre que o funcionário, aqui no caso o Ani ou qualquer outro, ele vai ser chamado sempre de Osíris Ani, porque ele está nesse processo de osirificação, deificação. Bonito, né? Essas questões aí do mundo eterno dos egípcios. O Livro dos Mortos do Antigo Egito. Um livro esplendoroso, misterioso e envolvente. Um abraço e até mais.